Vocês já pararam para pensar o que Machado de Assis devia estar pensando quando resolveu escrever Quincas Borba? O que será que ele usou em termos de ferramentas técnicas e discursivas para construir esta belezura aqui? Porque você sabe, né? Um bom clássico é como um edifício que, se bem arquitetado, atravessa tempos e gerações. E assim é a literatura de Machado de Assis. E aí, como será que ele arquitetou a narrativa deste livro? Meu nome é Elaine, eu sou professora e escritora e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a parte técnica de Quincas Borbas. Porém, devo dizer que este vídeo não é uma resenha literária, tudo bem? Porque eu imagino que você já siga excelentes canais de literatura que já abordaram a parte literária desta obra. Ou seja, já fizeram resenhas abordando o contexto histórico, o enredo, os personagens, enfim, a história deste livro. Mas o nosso vídeo hoje não é uma resenha literária, é uma resenha técnica, no qual vamos abordar alguns pontos técnicos da escrita de Machado de Assis. Bom, devo dizer que eu estou aqui na Terra do Sol, que é Fortaleza, por isso vim para um lugar aberto a fim de gravar esse vídeo, porque gravar vídeo dentro de casa ou de qualquer lugar fechado é difícil neste calor. Então me perdoe desde já os barulhos externos aqui, mas eu resolvi trazer vocês para este lugar mais natural, mais a céu aberto, nesta cidade que eu estou amando, que é Fortaleza. Então, vamos para o vídeo? Se você já leu algum livro de Machado de Assis, deve ter percebido que durante toda a leitura ele estabelece um diálogo com o leitor. Pode notar que ele usa certos vocativos para se dirigir a quem está lendo. Geralmente ele fala: venha cá, leitor, caro leitor, muitas vezes chama de senhor, senhora. Tudo isso porque, para Machado, o leitor não é um ser passivo que fica apenas ali recebendo a história. Não, o leitor é como se fosse um sujeito, um narrador da obra também, a ponto de até completar lacunas que existem na história. Isso porque o nosso Machado, ele via o leitor como um ponto importante da sua literatura. Hoje nós conhecemos o nome dessa técnica literária e nós damos o nome dela de estética da recepção. Sim, eu digo hoje porque na época de Machado de Assis esse nome sequer existia, o que mostra que o nosso gênio literário realmente estava à frente de seu tempo. Mas como nós estávamos dizendo, nesta técnica chamada estética da recepção, o leitor é o ponto central da obra, ou seja, durante a escrita de um livro, o mais importante não é focar apenas no enredo ou nos elementos da narrativa, mas sim abrir espaços para quem irá ler a obra. Trazer o leitor para dentro da história como um sujeito ativo, crítico e, como eu disse, até capaz de acrescentar elementos à história. E digo mais, hein? No caso de Machado de Assis, no livro Quincas Borba, por vezes o leitor se torna até o narrador do livro, sabia? Repare nesse trecho no qual Machado de Assis coloca ele mesmo, ou seja, o escritor, e o leitor na mesma pessoa sintática. Não é legal isso? É como se nós estivéssemos ali, sentados à mesa, segurando uma outra pena ou uma outra caneta, escrevendo a história junto com Machado de Assis. Ou quem sabe, até numa conversa informal, sentados também à mesa, comentando uma história, uma cena ou a vida de algumas pessoas com o nosso querido Machado, porque no momento em que ele coloca o leitor e o narrador na mesma pessoa sintática, na mesma pessoa do discurso, é esse o objetivo que ele quer, uma aproximação. Colocar o leitor como sujeito ativo, como se fosse um outro narrador da história. E graças a esse recurso de recepção,
que Machado de Assis arquitetou com maestria em suas obras é que o leitor pode lê-las como se estivesse dialogando com o autor, e não importa se o livro foi lido há 100 anos ou se está sendo lido agora, porque a impressão que nós temos é que estamos escrevendo ou conversando com Machado de Assis. Agora vamos falar de outra técnica de escrita de Machado de Assis que devo dizer que foi muito bem usada e articulada em Quincas Borba, que é a escolha lexical, ou seja, o vocabulário do livro. Apesar de ser escrito em um contexto histórico de poucos leitores e os poucos bem eruditos no Brasil, olha só, boa parte da obra de Quincas Borba originalmente foi escrita com palavras coloquiais. Você sabia? Ou seja, a linguagem do povo da época. Claro, né? Estamos falando de um livro redigido em 1891. E as palavras informais e simples usadas no passado já caíram em desuso hoje. Mas mesmo assim, neste livro, Quincas Borba, comparado a outras obras literárias da época e até obras mundiais, são raras as vezes que você terá de recorrer a um dicionário para descobrir o sentido de algum termo no livro Quincas Borba, porque, de modo geral, não há um léxico demasiadamente erudito no livro. Olha só, isso não quer dizer que Machado de Assis abria mão da linguagem erudita. Não. Pelo contrário, senão ele não seria o gênio da literatura brasileira, da língua portuguesa. Mas Machado de Assis usava toda a erudição com sabedoria, a fim de enriquecer mais a conversa simples, mas sem aquele pedantismo, sabe? E aquela arrogância de alguns puristas da língua portuguesa. E sobre isso eu queria mostrar para vocês um trecho interessante de um renomado linguista brasileiro. Leia aí na tela. E é justamente por causa dessa técnica minuciosa de escolha lexical, escolha do léxico, do vocabulário, que Machado de Assis torna a leitura de Quincas Borba como se fosse uma conversação ali com o leitor, frente a frente. E eu repito, não importa se a pessoa que o leu foi há 100 anos ou está lendo hoje. A mesma impressão é dessa fluidez natural de conversação. Olha só, há muita coisa a ser dita sobre as técnicas de Machado de Assis e as suas estruturas, arquiteturas linguísticas, discursivas e literárias em seus livros. Mas por questões de tempo não tem como eu me estender mais aqui, mas você pode notar que durante o vídeo eu coloquei algumas fotos de livros aí que você pode pesquisar e lê-los para aprofundar os seus estudos a respeito das técnicas machadianas. Pode ser que tenha alguém nos assistindo que fale assim: ah, professora, eu já li Machado de Assis, mas não gostei. Bom, eu vou convidá-lo a reler Machado de Assis, porque talvez em algum momento da sua vida, da sua história, você não conseguiu captar a essência, a riqueza da obra de Machado. Então eu convido você a ler novamente os seus livros. Combinado assim? E depois você me conta aqui o que achou do nosso gênio da literatura brasileira. E se você gostou desse vídeo também, deixa aí o seu gostei para eu saber se devo parar ou continuar a criar vídeos como esses. E em breve vamos voltar com mais resenhas técnicas. Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!